Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio que a gente está gravando aqui no nosso podcast Pessoas e Negócios. E hoje a gente vai falar sobre metas sem método vira pressão. Como é que a gente pode formar times de alta performance? E para isso, nós trouxemos hoje um convidado especial, Lucas Vieira, que é católico, marido da Alessandra e pai de 4. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Elaine. É uma honra para mim estar aqui. Quando me falaram o nome do podcast, eu digo eu tenho que ir, né? Porque tem tudo a ver com o meu negócio, né? Que é de desenvolvimento de pessoas. Quando a gente fala de pessoas e negócios, ninguém consegue tocar um negócio sem desenvolver pessoas. É nisso que a gente acredita, é isso que a gente faz todos os dias. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios, é isso né, aí. Lucas? Lucas, eu queria começar te perguntando que muitas empresas pensam que ao colocar ali as metas e começar a liderar por aquilo que vai trazer o resultado, acham que estão de forma performando, né? Sim. E o que é que falta? O que é que está atrapalhando ali o desenvolvimento da equipe quando não tem um método? Tem muita coisa envolvida aí nesse processo, né, Elaine? Primeiro, a própria construção da meta, né? A gente visita dezenas de empresas e a gente vê que a construção das metas muitas vezes são aleatórias. Então, eu não tenho um estudo, eu não uso os dados, eu não uso o histórico da empresa. Eu não construo uma meta que ela é desafiadora e alcançável ao mesmo tempo. Às vezes o dono da empresa acha que eu tenho que colocar uma meta inatingível e tudo para o time estar sempre indo em busca daquele inalcançável, e isso só faz desgastar e estressar ainda mais a equipe. Então, a partir da construção de uma meta baseada nos dados que eu tenho, eu consigo já preparar o meu time para fazer aquilo dali. E aí, para eu trabalhar o alcance dessa meta, a gente tem uma série de outros pilares que a gente fala que desde eu criar uma cultura, né, comercial, eu conseguir vincular essa meta a algo realmente que tenha significado, que tenha sentido para aquele colaborador, porque se é só a meta da empresa, aquilo ali não vai ter propósito nenhum para ali. E a gente cria aquele sentimento no colaborador de vou trabalhar mais para encher o bolso do patrão. E quando eu consigo vincular essa meta a algo que é significativo para a vida pessoal dele, aí a gente tem um outro movimento. E isso, obviamente, tem a ver com a condução da gestão e da liderança na rotina e no dia a dia. E como vincular isso à vida deles? Quais são os indicadores, aquilo que você coloca como importante, né, para quem está nos assistindo, que precisa entender, até mesmo para implementar dentro da sua empresa? Vamos lá. A gente trabalha com uma metodologia, quando a gente faz estruturação de processo comercial, que ela tem 5 pilares, né? Mentalidade, comportamento, técnica, processo, tecnologia. Mentalidade, comportamento, técnica, processo e tecnologia. Certo. Qual é o problema da maior parte das empresas? Elas querem colocar a tecnologia e acham que a tecnologia vai resolver tudo, sendo que a tecnologia ela potencializa o que ela encontra. Se ela encontra processo, ela melhora o processo. Se ela encontra caos, ela potencializa o caos. Então, eu preciso cuidar do que vem antes. Então, a primeira coisa é mentalidade, né? Porque se eu trabalho a mentalidade desse colaborador, e como é que eu trabalho essa mentalidade, Lucas? Primeira coisa, esse cara tem um objetivo de transformação de vida? Ou ele é um cara acomodado que para ele está tudo bem viver com o subsídio do governo? Se esse cara está vivendo de assistência do governo e para ele está tudo bem, ele não é o cara que vai bater meta aí na tua empresa. Então, você começa a partir da contratação. Eu preciso, dentro do meu processo seletivo, identificar se essa pessoa tem o que a gente chama de fit cultural. Então, e para isso eu preciso de clareza do que eu espero da pessoa do outro lado. Ou seja, a seleção ela já é muito precisa estar importante. linkada, total, com toda certeza, é o primeiro passo. E como é que seria verificar esse fit cultural dele nessa seleção? Aí a gente precisa construir etapas, né? Eu preciso
primeiro, fazer uma avaliação prévia de currículo, entender tempo de empresa que esse cara passa, né? Se ele só passa chuva em todos os lugares. Eu preciso fazer propor atividade escrita, e dentro da minha entrevista, dentro da minha tratativa com esse cara, eu vou identificar quais são os valores que esse cara tem. Eu vou entender se os valores que ele defende para a vida dele são os mesmos que eu espero do time que eu quero construir. Então, se eu conduzo uma entrevista, um processo seletivo que não está olhando somente para a técnica, mas está olhando para os valores e para como esse cara conduz a vida dele como um todo, e uma das coisas que eu preciso entender eu tenho uma pergunta que para mim é chave, que é: como é que você vê sua vida daqui a 2 anos? Visão de futuro. Esse cara tem que ter visão de futuro. Se ele não tem um mínimo de visão de futuro, para ele tá tudo bem, só receber um salário e ok, e continuar, não deixar a vida me levar, eu acredito que esse cara tem ele teria dificuldade de trabalhar comigo, por exemplo, né? De performar nas vendas. Né? É isso. Então, tem uma série de etapas a serem trabalhadas. Então, como é que você perguntou? Como é que eu vinculo isso? Como é que eu trago significado? Primeira coisa que a gente normalmente faz imagina um cenário onde você bateu meta durante 12 meses. O que você faria com isso? O que você faria com isso? Vamos imaginar que isso ia te proporcionar um salário de 5 mil reais por mês. Em 12 meses é 60 mil reais. Tu ganhar 60 mil reais a mais hoje. O que tu ia fazer com isso? Porque não é sobre bater meta e ganhar uma comissão. É que sonho que eu realizo, mas as pessoas não estão visualizando sonhos. E aí, quando eu faço esse cara enxergar isso, e eu peço para ele colocar uma meta de experiência e uma meta material. Porque se eu vinculo isso daqui de forma muito forte, a rotina é o trabalho dele, esse cara vai entender que o trabalho dele é meio para realizar sonhos. Os sonhos dele. Se o gestor dele sabe disso, ele para de cobrar a meta da empresa e começa a trabalhar com ele a realização do sonho dele e não a meta da empresa. Cobrando a meta pessoal dele. É isso. Consegue entender que eu dou uma virada de chave na cabeça do colaborador? Sim. Só que o gestor comercial, o que é que ele faz no dia a dia, na loucura, na rotina? Bora, galera, vamos bater a meta da empresa. E a meta da empresa não significa nada para esse cara. As pessoas não fazem as coisas pelos motivos dos outros. Elas fazem as coisas pelos motivos delas. E eu só preciso entender isso, entender de gente, para eu poder movimentar esse cara para ele alcançar os objetivos dele. E assim todo mundo cresce junto. Faz muito sentido, porque quando a gente até ajuda o outro a organizar, porque pode ser que esse colaborador, o candidato que chegou na empresa, ele nem tenha pensado tanto nas metas dele. Perfeito. E de repente você também pode vir a desenvolver ou fazer com que ele ali extrair dele o que ele muitas vezes estava adormecido. Com certeza, né? É isso. E é a gente transformar o sonho dele numa meta de verdade, porque às vezes é só um sonho distante. E você ajudar e graças a Deus, assim, nessa minha caminhada, eu ajudei muitos vendedores e supervisores a alcançar os seus sonhos. Realizar uma viagem que estavam esperando, realizar o sonho da casa própria, realizar uma série de coisas. E você pegar funções, por exemplo, como operador de telemarketing, call center, uma atividade por muitos criticada, a gente cansa de ver meme na internet de gente que é demitida e sai soltando fogos, comemorando porque conseguiu sair de um call center. Eu tive operadores de telemarketing que trabalharam comigo 3 anos, 4 anos, e outros que começaram como operadores de telemarketing e cresceram dentro da operação comercial. Então, e aí o cara diz assim: poxa vida, mas Lucas, essa pessoa não tinha objetivo? Pelo contrário, ela estava lá realizando os objetivos, os sonhos dela, crescendo. Podia não estar crescendo muitas vezes em cargo, mas estava crescendo financeiramente. Então, você entendeu quais são os objetivos, o que aquela pessoa quer, e você ajudar ela a construir aquilo ali, precisa ser teu principal objetivo. Lucas, e se essa pessoa quiser crescer mais e eu não tiver mais para onde direcionar ela aqui dentro da empresa? Deixa ela voar. Deixa ela voar. É o ciclo natural das coisas. Abre essa vaga para uma outra pessoa que está precisando daquilo, que está precisando viver aquela fase, aquele momento do teu negócio. Mas as pessoas acham que eu vou contratar alguém que essa pessoa vai ficar eternamente comigo. Não vai ficar eternamente. Que bom que não. Eu tive colaboradores que pararam de trabalhar comigo porque foram empreender.
E hoje tem lá suas lojas próprias. E geraram outros empregos e formaram outros vendedores. E alguém ocupou o lugar deles e tá tudo certo. E é o ciclo do mercado. E eu tenho que entender isso. É muito egoísmo da tua parte. Você achar que você vai prender uma pessoa, amarrar ela num lugar, numa cadeira, o resto da vida, e aquela pessoa não vai poder crescer. Pelo contrário, pô, se ela crescer, eu deixei, você é responsável pelo crescimento dela. Agradeça a Deus e incentive essa pessoa a seguir o caminho, abre um novo processo seletivo e vamos impactar uma outra vida. Isso tem muito a ver com a nossa missão enquanto gestor, líder, que está à frente ali de pessoas, é impactar de verdade a vida das pessoas. Sim. Porque isso, de certa forma, acredito que tem algo que nós não percebemos, que é invisível aos nossos olhos. Perfeito. Que é a contribuição emocional, espiritual, física, familiar, que a gente está ali estruturando ao abençoar e ao direcionar e ajudar aquela pessoa, a gente está também replicando isso para familiares, os filhos, os cônjuges. A gente precisa entender essa dinâmica, né, Sim. Lucas? Eu acho que você tem essa visão, quando você, até o modo como você se apresenta. Sou católico, sou marido da Alessandra e tenho 4 filhos, porque, tipo assim, sem isso, quem é o Lucas? Né? Com certeza. E eu acredito que isso faz parte do teu negócio. Explica um pouco dessa dinâmica da estrutura, de você ter ali os seus porquês para você fazer o que você faz. Quando eu falo da história do trazer significado para a meta, é eu levar para o outro um pouco do que eu vivo e do que funciona para mim e do que eu acredito que funciona para 99% das pessoas com quem eu trabalhei. Trazer um significado, e o significado nunca é sobre você. Talvez em algum momento vá ser sobre você, e tem que ser, porque eu acho que é uma etapa necessária para trazer essa virada de consciência em algum momento. Todos nós vivemos talvez um momento da vida em que nós somos muito egoístas e que nós achamos que o mundo gira em torno do nosso umbigo, né? Porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou crescer, porque eu. Até o dia que você é responsável por uma outra vida. No dia que você é pai, e aí se você é homem aí do outro lado, ou se você é mulher, um conselho que eu te dou: seja pai, seja mãe. Você vai entender o que é você se libertar do egoísmo. Você se libertar e até de uma imaturidade de achar que o mundo gira ao teu redor, porque não gira. E a partir daquele momento você começa a entender que não é sobre você, é sobre o impacto que tu deixa, né? Eu fiz um post outro dia sobre isso, falando exatamente sobre legado, né? Quando você entende, você se responsabiliza verdadeiramente, não é botar filho no mundo, não, é ser pai, né? É você se responsabilizar por outra vida. Você entende de legado. E aí tudo que você passa a fazer, você coloca um ritmo, uma intensidade diferente e os objetivos e as metas que você cria são sobre aquelas vidas e não mais sobre você. E aí, quando a gente tem essa clareza e tem esse discernimento, e aí eu digo isso não só sobre a paternidade, mas sobre tudo aquilo que você se responsabiliza. Quando você se responsabiliza por um colaborador que você contrata, aquela vida está sob sua responsabilidade agora. Ele crescer, ele alcançar as metas e os objetivos dele, aquilo ali é responsabilidade sua. O Han Charan, no livro Pipeline de Liderança, ele fala sobre isso. Ele diz que uma das habilidades primárias de qualquer pessoa que almeja ser líder é você se satisfazer com o crescimento e a realização do outro. Isso é forte. Então, se eu não consigo me satisfazer com a tua realização, a tua meta, o alcance do teu objetivo, eu não estou pronto para ser líder. Eu não estou pronto para conduzir equipe nenhuma. Porque na hora que eu estiver conduzindo ou te cobrando a tua meta, eu não estou cobrando a tua meta, eu não estou cobrando o teu sonho, eu estou cobrando que você faça o trabalho para eu ganhar a minha comissão. E as pessoas percebem quando o outro quer a meta por conta da vida deles, da carreira deles e do resultado deles.
Então, mais uma vez, se eu viro essa chave, eu consigo movimentar as pessoas para trabalhar comigo e não para mim. E mais uma vez você traz aí a questão do egoísmo, né? Porque isso precisa ser trabalhado em todas as relações em que há pessoas, Sim. gente. Porque às vezes as pessoas pensam que o líder é aquele que tem a competência, a capacidade para assumir aquele cargo porque ele conseguiu atingir os resultados. E o líder é muito mais do que isso. Ele é aquele que vai ser seguido, que vai mover as pessoas, que vai sair do seu egoísmo. O que é que hoje a gente percebe tanto nas empresas? É inveja, colocando o outro para trás, muitas vezes usando de poder para se sentir superior, né? A gente vê assim, toda superioridade esconde um sentimento de inferioridade. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa querendo ser superior a alguém, mostrando através do seu poder, da sua liderança, no fundo ele está sendo, expondo ali o seu sentimento de inferioridade. E você traz isso muito bem, que a gente precisa vencer o nosso egoísmo. E vencer o egoísmo é se responsabilizar pelas coisas que você estão nas suas mãos. Eu uso uma reflexão com meus mentorados, Elaine, principalmente de gestão comercial, que é o seguinte, mas vale para você que é vendedor também, que quer bater meta. Entendendo que a maior parte de vocês que está nos ouvindo é cristão, o que eu pergunto normalmente é: se o teu liderado, o teu colega de trabalho ou o teu cliente fosse Cristo, tu se comprometeria da mesma forma que tu se compromete hoje? Se a resposta te deixar de consciência tranquila, você está fazendo tudo certo. Tá tudo ok. Se não, acho que vale rever um pouco do que eu estou fazendo, porque no fim das contas né? Uhum. Então, e aí a gente fala sobre essa questão de condução. Eu falo que a gestão comercial, ela conseguir fazer com que o cara alcance as metas, ele precisa de fazer 4 coisas, né? Ele precisa inspirar, ele precisa capacitar, ele precisa cobrar e ele precisa acompanhar. Só que a maioria deles só quer cobrar. Mas se eu não faço os outros 3, eu vou perder meu time se eu só cobrar. Então eu preciso dos outros 3 pilares para poder ganhar o direito de cobrar, né? Porque se eu te cobro, mas eu não te capacito, eu não te dou as ferramentas, eu não te dou as condições, como é que eu vou te cobrar? Eu acompanho a execução, eu dou feedback, eu vejo como as coisas estão sendo feitas, eu acompanho os indicadores certos, e até para acompanhar indicador, eu vejo gente acompanhando indicador errado, que a gente deve acompanhar indicador de produtividade, não indicador de resultado. E eu preciso inspirar. Como é que eu inspiro? Sendo exemplo, não tem outra forma. Se tu cobra os outros de algo que tu não faz, em vez de tu ser respeitado, tu vai virar motivo de chacota na boca miúda. Então, eu preciso cuidar desses 4 pilares para que a engrenagem rode de forma saudável. Repete os 4 pilares. Inspirar, capacitar, cobrar e acompanhar. Então, se eu consigo trabalhar esses 4 pilares, a coisa flui. Como é que a gente cobra do jeito certo? Qual é a maneira de cobrar? Porque as pessoas dizem, mas se eu não cobrar, não vai. Se eu não estiver presente, não anda. Como é que o líder cobra do jeito certo? Eu acredito fortemente que a cobrança ela é necessária. É uma coisa que eu defendo sem medo de ser feliz, é que nós somos bons, que é cobrados, nós somos melhores. Então eu acho que quando a gente é cobrado, a gente realmente produz mais. Você fazendo uma dieta sozinho é diferente de você fazer uma dieta com um nutricionista, né? Quem treina sabe como é que é. Uma coisa é você treinar com um personal, diferente. Outra coisa é você treinar sozinho. Então, você ter alguém ali lhe cobrando vai trazer uma movimentação mais intensa da tua parte. Só que o que eu preciso cobrar dessa pessoa? Eu preciso cobrar, e o que eu vejo a maior parte dos gestores cobrando? Resultado. Resultado, o cara quer cobrar o quê? Gente, cadê as vendas da semana? Cadê? A gente precisa bater a meta do faturamento. E não é a quantidade de vendas, não é o faturamento. Eu preciso cobrar as atividades. Então, qual é a cobrança certa? A cobrança certa é de atividade. Então, o cara é um vendedor interno.
ele precisa fazer ligações, ou ele precisa ativar pessoas pelo WhatsApp. O que é que você precisa cobrar? Quantos clientes esse cara falou? Então, quantas ligações você fez hoje? Fiz tantas ligações. Não vai rodar. E porque a gente não tem controle sobre o resultado. Elaine, eu já toquei processos perfeitos. Vou contar uma história rápida. A gente tem na nossa empresa, a gente tem uma sazonalidade, que é o final do ano, uma sazonalidade negativa. Então, ninguém quer contratar qualificação em dezembro. Né? Em dezembro o pessoal quer fazer confraternização. E normalmente os projetos são adiados para o início do ano seguinte. Eu, sabendo disso, eu preparei algo em torno de 12 oportunidades. 12. Enchi o meu pipeline de oportunidade. Das 12 oportunidades, quando virou o ano, nenhuma se concretizou. E eu nunca vi isso acontecer na minha vida, mas o fato é que nenhuma se concretizou. Essa história é mais longa, eu entendo o recado que Deus quis dar para mim naquela situação, porque eu faço isso há mais que uma dezena de anos. Você me perguntar sem querer ser arrogante, mas eu não toquei o processo errado, eu sei o que eu estou fazendo. As coisas que foram tocadas como deveriam ter sido tocadas. Mapeamento dos pontos de contato, uma proposta persuasiva, tudo não foi enviado, foi apresentado, tudo do jeito que o script manda. E nenhuma se concretizou. O que é que eu quero dizer com isso? Você não tem controle sobre o resultado. Você só tem controle sobre o processo. Então, eu preciso cobrar do colaborador o que está no meu controle. O que está no controle dele. Não está no controle do colaborador o cliente comprar ou não. Mas está no controle dele falar com 100 pessoas. Está no controle dele adotar o script que a gente combinou, que a gente acordou. Está no controle dele fazer 5 pontos de contato em 2 semanas. Tudo isso está no controle. Então, eu preciso cobrar o que está no nosso controle. Qual é o pecado e quando é que eu desmotivo a minha equipe? Quando eu cobro e exijo o que não está no nosso controle. E aí eu consigo te dar um feedback. A gente falou, você seguiu o script, você seguiu o roteiro. A gente não bateu nesse mês, mas não vamos abandonar esse cliente aqui, porque quem não fechou hoje, fecha amanhã. Então só não abandona. Né? Lucas, quanto tempo eu devo cuidar de um cliente? Até ele te dar um não definitivo. O vendedor não desiste de cliente, quem desiste é o cliente. A gente não desiste dele nunca. Então, e aí eu não posso falhar dentro dessa consistência, dentro dessa disciplina, dentro dessa rotina. Então, se eu for resumir numa frase, seria isso. Como é que eu cobro bem? Cobro o processo, não cobro o resultado. Muito bom. Vamos agora para o intervalo e já a gente volta com Lucas Vieira. Algumas despedidas mudam tudo, mas quando o amor é cuidado com respeito, ele nunca se vai. Em 1995, uma família viu o que ninguém via, que até na hora da dor há espaço para o respeito, para o cuidado, para o amor. Há 30 anos atrás, nascia a Crediurna Limitada. O ano era 1995. Na minha casa, e nós organizamos na sala o escritório da Crediurna Funerária. E isso foi crescendo. Em 1997, veio a ideia do cemitério, o Memorial Fortaleza, o primeiro cemitério vertical do Norte e Nordeste. Da sala de uma residência a uma estrutura de mais de 20 mil metros quadrados. Da Crediurna ao Memorial Pet. Crescemos, mas nunca deixamos de sentir. Eu sou Francisca Neumann, sou cliente do Crediurna há 29 anos. Infelizmente, já precisei usar, mas aqui eu encontrei o acolhimento necessário, tanto da parte dos funcionários, como da parte do Instituto Revoar. O acolhimento é perfeito. Aqui a gente encontra a paz que nos outros cantos a gente não encontra. Aqui a gente só vê que é um cemitério quando a gente acompanha um velório.
Se não tiver velório, não se sentimos num cemitério. Se sentimos muito bem à vontade e muito bem acolhidos. Aqui, cada lágrima é compreendida, cada gesto é pensado, cada história é eternizada com dignidade. 3 décadas depois, não somos apenas uma rede, somos memória, somos presença, somos o abraço que permanece quando o mundo para. Enquanto houver memória, haverá amor. E enquanto houver amor, estaremos aqui. O Instituto Revoar é hoje um verdadeiro instrumento de cuidado ao próximo. Já somos mais de 60 mil seguidores aqui no Instagram e há quase 9 anos estamos cuidando, auxiliando e alcançando as pessoas que estão necessitando de ajuda de saúde mental. E atualmente contamos com o grupo Vencendo a Depressão, Mentes Ansiosas, Grupo de Luto e Mulheres Mais, além das nossas terapias gratuitas, as terapias populares e também as terapias itinerantes em toda Fortaleza. O Revoar é sinônimo de amor ao próximo e a certeza de que, cuidando do outro, estamos cuidando de nós também. Quer saber mais, participar dos nossos grupos terapêuticos e das nossas terapias? Siga aqui no Instagram, @Instituto Revoar. Estamos de volta, a segunda parte aqui do nosso episódio que está fluindo muito bem com o Lucas Vieira. E Lucas, a gente está aprendendo muito com você. Que bom. Vendas, né? Falou em vendas, falou no Lucas Vieira. Lucas, e quando a equipe não performa, como é que a gente pode saber se é aquele colaborador, se é o líder ou é o processo? Porque às vezes você fica perdido, Sim. querendo identificar ali onde é que está o erro. Tá. Vamos lá, tem alguns indícios, mas aí a gente precisaria analisar no detalhe, tá? Mas vamos lá. O processo, para mim, é o mais fácil. Porque processo não existe meio termo. Ou tem ou não Ou tem. é ou não é. Não, assim, ou ele existe ou ele não existe. Então, vamos entender uma situação. Eu normalmente chego na empresa e pergunto, existe um playbook? O playbook de venda, gente, é um termo que a gente utiliza, mas é o manual de práticas comerciais. Eu tenho os canais de atração, eu tenho o passo a passo do atendimento, eu tenho desenhada qual é a jornada do cliente, os pontos de contato que eu tenho que ter com aquele cara. Não tem meio termo, ou tem ou não tem. Só perguntar, tem um playbook? Se foi treinado como? Por alguém ou por algum manual? É simples da gente identificar. Então, se tem processo ou não, é fácil de identificar. Beleza. Lucas, e agora vem um outro detalhe. Como é que eu sei se é a liderança ou se é o vendedor? Se é o vendedor ou não, basta eu olhar para a equipe e ver se na equipe eu tenho alguém que está performando bem. Então vamos imaginar, eu tenho uma equipe de 5 vendedores, tem 3 que estão entregando a meta, tem 2 que não estão? Não, peraí. Se tem alguém fazendo, eu tenho um problema individualizado aqui com outra pessoa, vamos entender qual é o movimento que está aqui. E existe uma terceira questão, existe um manual, eu tenho um processo bem desenhado e a equipe como um todo não está performando, calma aí. Se a maior parte da equipe não alcança os resultados, porque eu brinco que gestão comercial, às vezes, ela não consegue atrapalhar o cara de alta performance. É aquele cara que bate a meta apesar de... Então, assim, apesar de todas as condições adversas, a vontade dele de impactar na família dele, de transformar a vida dele é maior do que tudo isso. Mas quando é um caso isolado, só tem uma pessoa que se diferencia e todo o resto não está performando bem, Aí é o isso líder. aí é a liderança. É um cenário claro de ausência de acompanhamento, de ausência de rotina. Quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento de gestão comercial, a gente fala dos 3 R's da gestão comercial, que é rito, rotina e ritual. Esse cara precisa ter. E aí, normalmente, quando a gente faz a sondagem inicial, a gente investiga se isso existe. Se existem rotinas claras, porque se um gestor não tem rotina, como é que ele vai cobrar a rotina do time dele?
Então eu preciso primeiro ter aquilo que eu falei, de inspirar. Primeiro eu sou exemplo, depois eu te cobro. Então se eu não tenho rotina, não funciona. O que é o rito, Lucas? O rito são os processos claros que precisam acontecer. Todos os dias, às 8 da manhã, a gente faz uma reunião de abertura do dia. Que o pessoal deu um nome bonito aí de daily, tem cheio de... Cada empresa tem as suas maluquices. Coisa simples, só para abrir o dia. É um rito, rito que acontece normalmente. Interessante que esse detalhe aí... Essa semana passada eu conversei com uma pessoa que foi contratada por uma grande empresa. Sim. E ele me falou que chegando lá não tinha esse simples rito, que é tão importante. Tão simples, mas tão importante daquela reunião do dia. Que cada colaborador chegava na hora que dava para chegar. Porque não tinha um compromisso. E a gente tem os rituais. O que são os rituais? O ritual é o rito que protege a cultura. Então, quando eu tenho rituais que protegem a cultura, e aí vai da cultura de cada empresa. Tem empresa que trabalha grito de guerra. Tem que ter grito de guerra. Por quê? Porque aquilo ali, o grito de guerra, eu sugiro que você estude, por exemplo, sobre o Haka, que é do time de rugby da Nova Zelândia. Fortalece, faz parte ali da cultura, a pessoa se sente parte do processo, parte de um time, então eu consigo uma agregar. Tribo, né? Eu sou parte dessa tribo. Exatamente, então isso é forte. E se você quer construir um time, você precisa criar alguns rituais. A coisa do bater o sino quando faz uma venda. Tem várias empresas que adotam aquilo ali. Isso é um ritual excelente. Por quê? Porque eu protejo a minha cultura também. Então, se alguém vai lá e bate o sino quando faz uma venda, qual é o recado que eu dou para os outros? Opa, já saiu venda hoje, vamos embora. Ou então aquele cara que 3 horas da tarde, alguém bateu o sino e o cara não bateu o sino nenhuma vez, diz, vai acabar o dia, eu não vou bater o sino aqui, como é que é? Então, vamos lá. Eu brinco que tem que ter no time o sentimento de competição, né? Que tem que ter a cooperação, mas tem que ter a competição. E para eu criar esse ambiente, eu vou precisar de rito, rotina e ritual. Então, se não houver esse movimento, a coisa não vai rodar. E aí tem líder que não quer fazer isso. Aí, se não quer fazer, aí também não vai cobrar desempenho da equipe se tu não está fazendo a tua parte. E se não tem cobrança, o resultado fica falhado. Correto. Eu falei aqui com o Lucas sobre um case de sucesso que eu tenho observado, que é da Rede Memorial Fortaleza, que já faz algum tempo que você, Lucas, tem feito treinamentos, mentorias, e é notável a evolução daquele time comercial. E eu queria que você trouxesse um pouquinho do que você fez e o que é que promoveu esse desenvolvimento, inclusive de uma das... que é a líder do comercial, que tem tido grandes resultados, até mesmo com pessoas, a gente percebe na postura, na maneira de falar... no modo de tratar a sua equipe. Ótimo. A Rede Memorial Fortaleza é um cliente pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Eles já são nossos clientes da 2P há pelo menos 3 anos e a gente fez vários trabalhos com frentes distintas, né? Então, eles enviaram os gestores comerciais para a nossa Arena das Vendas, que é a imersão de gestores comerciais. Hoje eu promovo um trabalho de mentoria com a gerente comercial, que é a Thaís. A gente teve muitos resultados importantes com a abertura de novos canais, né, de novas frentes. Essa diversificação é importante para a gente não ficar dependente de um canal apenas. A questão do olhar sobre os indicadores de uma forma mais sistemática e para o time poder enxergar isso daí. A gente teve resultados de 110% da meta, de alguns meses que a gente não teve impactos externos, como teve mês que impactou negativamente nos nossos resultados, mas a tendência, a curva é ascendente. E aí a gente também teve desenvolvimento dentro da equipe operacional, onde a gente tinha alguns problemas, né, de comportamento, de script, de quebra de objeção, e a gente promoveu essas oficinas, ajustou o playbook e trouxe uma metodologia e um mapeamento desses pontos de contato. Então, a gente entender que
a gente normalmente faz o diagnóstico, do diagnóstico a gente entende o que precisa atacar. Tem empresa que a gente precisa atacar só a liderança, que a gente entende que o time tem maturidade para responder dentro daquelas intervenções que a própria liderança vai fazer. Mas a gente fez um trabalho no outro cliente, que foi a Moselle, onde a gente fez um programa de desenvolvimento dos gestores comerciais lá. E lá foi um trabalho que a gente fez, a gente percebeu que a demanda era com as lideranças e no meio do caminho a gente percebeu algumas dificuldades em vendas sazonais, porque eles eram muito bons de campanhas, Dia da Mulher, Dia das Mães, Carnaval, mas alguns momentos que não tinha campanha ativa não estava fluindo como deveria. Exatamente. Aí a gente fez momentos para fazer esse trabalho de desenvolvimento, de quebra de objeção, de criar situações com a operação do varejo propriamente dita. Então, hoje a gente fez um trabalho numa empresa também lá em Itaitinga, que chama M4 Fitas. Forte abraço pro meu amigo Marcelo, onde o trabalho lá foi uma estruturação completa do setor comercial. Eles vinham crescendo e estavam batendo no teto, por quê? Ausência de processo. E porque estava o dono é o gestor comercial e ele se envolve dentro da operação de uma forma integral, indo inclusive deixar a fita no cliente de demonstração e tudo. Então a gente determinou quem faria o quê, então toda a estruturação das funções de cada cargo, como eles deveriam proceder, a construção dessas rotinas e o trabalho de performance deles. E aí a gente teve durante esse primeiro semestre de 2026 um incremento de mais de 70% no faturamento deles, né? De resultado, com lucratividade crescente também. Não adianta crescer faturamento e as despesas virem junto, né? Então, com muita otimização de carteira. É tão engraçado isso, Elaine, só para você ter uma ideia de como é importante você construir os processos e você usar o dado para enxergar oportunidade. E talvez esse insight sirva para você que está aí do outro lado. Lá com a M4, a gente percebeu uma coisa. Eles vendem de forma recorrente. Eles vendem fita adesiva. Então, fita adesiva é uma coisa que você vai precisar sempre para fazer as suas embalagens. E você, obviamente, se você produz num ritmo, você tem uma frequência de compra, onde você vai precisar novamente, porque aquele estoque vai acabar e você vai precisar fazer uma nova compra. E aí a gente fez um mapeamento dos dados da empresa só para entender a frequência de compra de cada cliente. E hoje a inteligência artificial nos ajuda muito para isso. É um dado que você extrai com uma velocidade muito grande se você tiver um levantamento de dados de 6 meses da empresa. Então, levantamos os dados, histórico de 6 meses, jogamos dentro de uma inteligência para a gente entender e mapear, achar os padrões. Quando a gente achou os padrões, eu disse, agora vamos criar uma cadência de contatos para esses clientes, personalizada para cada um deles. Criou-se a cadência de contatos. Se agora, quantos contatos estão atrasados? Encontrou-se não vou trazer cifras aqui, gente, mas um incremento de 30% no faturamento só de base que não estava sendo ativada no prazo correto. Bem expressivo. Então, às vezes o dinheiro está dentro de casa com o cliente que você já atende e o simples fato de você não ter um processo claro, bem desenhado, você está deixando dinheiro na mesa. Então, analisa os teus dados, verifica essas informações e constrói o processo, que eu garanto a você que você não vai se arrepender e vai achar dinheiro talvez em lugares onde você nem imaginava. Interessante que você traz. Aqui o nosso podcast é de pessoas e negócios. E a gente sempre fala da estrutura, da pessoa, do líder, do recursos humanos, mas todo esse trabalho que o recursos humanos e os líderes fazem é para que possa performar. Claro. E muitas vezes esse detalhe de não perceber faz a empresa, ao longo dos anos, ter vários erros, sucessões de erros, por não ter sido identificado, detectado aquilo que poderia ser visto com mais cautela. Perfeito. Com a própria Thaís, um dos trabalhos que a gente fez
foi exatamente essa reativação de quem já era cliente. Porque é muito mais fácil eu vender de quem já comprou de mim uma vez, porque ele já confia no meu trabalho, ele já conhece, ele já sabe como é que as coisas funcionam. Então, trabalhar essa frente de ativação de quem já comprou de mim uma vez. Eu tenho a possibilidade de fazer uma nova oferta para ele. Inclusive, quando a gente atende cliente que está com problema de caixa, Lucas, a gente não consigo, tá muito caro esse teu serviço, tá além da nossa capacidade de investimento. Se tu não tá com capacidade de investir nas pessoas que vão te gerar um resultado maior, tem alguma coisa errada aí. Eu costumo normalmente dizer isso, e aí vai um insight para os vendedores. Normalmente, muitas vezes, a objeção que você me apresenta é exatamente o motivo pelo qual você deveria comprar de mim. Então, e se você consegue entender isso, você consegue reverter muitas situações. E aí, quando o cara diz para mim que eu não tenho capacidade de investir em ti porque eu tô sem fluxo de caixa, é exatamente por isso que tu precisa me contratar. E aí a gente ajusta e faz esse cara, como nessa situação que eu trouxe, enxergar dinheiro onde não tem. E aí, obviamente, a gente não dá isso de mão beijada no início, mas quando a gente invade a operação, enxerga os dados e como é que eles estão sendo tratados e como é que a gestão tem conduzido todo esse processo, a gente normalmente encontra esse dinheiro perdido. E resgata. Com certeza. Muito bom. Lucas, diante de tantas iniciativas que podem ser obtidas a partir de detectar, né, os erros, Sim. Você fala muito sobre a questão da estrutura da venda, liderança do processo, mas teve algum caso, um case de sucesso, assim, aquilo que mais te brilhou os olhos ao longo desses anos da tua trajetória, que nem você esperava que acontecesse? Tem uma equipe que eu tenho um carinho muito grande por eles também. Eu vou mandar até um abraço aí para todo o time da Asa Sul. A Asa Sul é uma empresa de fardamentos, né? E depois você manda aí o Pix aí, viu? Achando aqui pro podcast. Mas a gente desenvolveu alguns trabalhos com eles também. E o trabalho que a gente fez com eles foi inicialmente um trabalho mais comportamental, de adesão à cultura da empresa, inclusive de construção dessa cultura comercial. E esse trabalho, ele é um trabalho de adesão aos valores. Aí a gente promoveu, né, dinâmicas, atividades, reflexões com eles, e obviamente a gente avança. Quando a gente fala da nossa metodologia, né, mentalidade, comportamento, técnica, processo e tudo mais, eu não entro na técnica sem trabalhar mentalidade e comportamento. Então, por quê? Porque quantos vendedores vocês conhecem, ou profissionais, que você olha e você diz assim, pô, esse cara sabe fazer, o problema é que ele não é consistente. Se esse cara fosse um pouco mais disciplinado, ele teria uma vida totalmente diferente. Porque a pessoa sabe fazer. A gente não deixa de crescer na vida, não é pelo que a gente sabe ou deixa de fazer, é pela nossa constância de fazer as coisas até as coisas se transformarem realmente naquilo que a gente gostaria. E com eles foi muito disso. E a gente trabalhou muito essa questão, né, de disciplina e consistência, disciplina e consistência, disciplina e consistência. A gente tem 4 valores na 2P, né, que é fé inabalável em Deus, disciplina e consistência, verdade, transparência e comprometimento integral com o resultado do nosso cliente. E a gente leva esses valores para dentro da nossa prática. E eu lembro que enquanto a gente estava lá fazendo esse trabalho com eles, eles promoveram 4 meses consecutivos de quebra de recorde histórico de resultado dentro da empresa. Então, por quê? É você ser intenso na promoção da cultura, na promoção dos valores daquilo que você acredita. Claro que lá eu tive a vantagem de trabalhar com um cara, que é o Adriano Bessa, forte abraço, que é o gestor comercial deles, que é um cara que comprou, que acredita em pessoas, que acredita em desenvolvimento e que acompanhava a execução, obviamente, depois dos nossos encontros, depois dos bastidores. Longe de mim querer trazer para mim os louros dessa vitória. A vitória é do time e da gestão que conduziu. A gente eu brinco, eu só risco a pólvora. Né? Quem vai acompanhando lá a coisa até a bomba explodir positivamente é o gestor comercial junto com o time. Então,
teve esse movimento bem interessante, e hoje eles são reconhecidos. Eles fizeram um benchmarking, buscaram fazer, na verdade, um benchmark do Brasil, e uma das coisas que a gente identificou é que a gente tem aqui no Ceará uma empresa que não tem concorrência. No modelo de trabalho, na escala que eles trabalham, de atender do empreendedor individual, o cara que é MEI, à indústria, seja lá com quantos funcionários a pessoa tiver, ninguém entrega na escala, na velocidade e com tanta diversidade de soluções como eles. Então a gente tem isso aqui no Ceará, e para mim é fonte de muito orgulho ter feito esse trabalho com eles. Que foi com a Asa Sul, né? Isso. Muito bom. Lucas, eu queria fazer contigo, já finalizando, né? Passou rápido demais e muito conteúdo. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre um ping-pong, né? Tá. De indicações, de dicas para quem está nos assistindo que precisa melhorar aí o seu potencial. Vamos lá. E aí eu faço perguntas, primeira coisa que vem na sua cabeça. Um livro. Inteligência Emocional em Vendas, de Abby Blount. Um filme. Eita, tantos. Coração Valente. Um passeio. E Coração Valente foi indicação de velho, né? Tá bom, é o que é. Eu sou velho, né? Se for por isso. Um passeio, algo que faz diferença na vida de uma pessoa. Caminhar na praia de manhã cedo. Correr. Correr também, né? Mas, como era passeio, vamos caminhar. Meta sem método vira o quê? Caos. Vender bem é dom ou treinamento? Treinamento, sem dúvida. O que mata mais um time comercial? A falta de meta ou a falta de direção? Gestor ruim. Gestor ruim. Gestor ruim mata qualquer equipe. O vendedor estrela ajuda ou atrapalha a construção de um time forte? Ajuda se for bem conduzido, atrapalha se ficar solto. Qual é o maior erro de um gestor comercial iniciante? Achar que ele vai ser um excelente gestor porque ele foi um bom vendedor. Meta alta inspira ou assusta? Depende do perfil da equipe. Depende do perfil da equipe. Se eu tiver uma equipe de dominantes, pessoas agressivas, vai motivar. Aí se eu tiver uma equipe de SDRs estáveis, pessoas que gostam mais da rotina, da coisa previsível, eu vou assustar. Eu preciso entender de gente para propor uma meta. Qual a frase um líder comercial deveria parar de repetir? Vamos bater meta, gente. Por favor, líderes, parem de falar isso. Vendas é mais sobre falar bem ou perguntar bem? Perguntar bem. Tem que fazer perguntas, né? Sem dúvida. Eu acredito no formato da venda consultiva. Primeiro eu entendo qual é a tua dor, qual é o teu problema, e eu te apresento uma solução. Onde não tem problema, não tem venda. E se não tiver pergunta, você não vai saber você não identificar, descobre o problema, né? Real. Em uma frase, o que é um time de vendas de alta performance? Time de vendas de alta performance é um time que ele tem uma gestão que inspira, é um time que trabalha os processos de forma clara, é um time que consegue, que é unido, que se satisfaz pelo alcance da meta do meu colega, e que é um time de sonhadores, de pessoas que estão almejando crescimento profissional e que querem, né, se transformar em conjunto, né? Eu fico feliz por você, você fica feliz por mim, tá todo mundo crescendo junto. Perfeito. Aí a gente consegue construir algo que realmente vai ser impactante para o mercado e para a empresa. Lucas, você contribuiu muito nesse podcast. Acredito que tenha aí alavancado para muitas pessoas ideias. Assiste de novo, porque foi conteúdo demais. Até pedi aqui, repete aí os processos, porque muita coisa boa. Compartilha com quem você realmente quer ver crescer, com pessoas do seu cuidado, e certamente você vai colher frutos. E Lucas, fala pra gente onde é que pode te encontrar, né? Um pouco do que é que você oferece, do teu trabalho,
Conta aí pro pessoal que está assistindo a gente. Joia. A gente tem o Instagram da empresa, que é @2P Treinamentos, e tem o meu Instagram pessoal, que na verdade é a conta principal, onde a gente compartilha tudo, tá tudo junto e misturado lá. Tem trabalho, tem entrega de empresa, tem reflexão, tem minha família, que é no @LucasVieira2P. Então, não sei quando esse episódio vai entrar no ar, mas até o final do ano a gente vai ter uma imersão de planejamento de marketing e vendas somente para empresários. Então, se você quer desenhar a sua estratégia para 2027, entre em contato com a gente, já reserva a tua vaga, que a gente vai ter esse momento, esse movimento para você se preparar para atrair os clientes certos e vender muito em 2027. Vamos para cima. Obrigada, Lucas, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.